Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Entrevistas. Hoje a gente vai falar de política, mas da participação das mulheres. E eu trouxe hoje uma convidada muito especial. Ela é a primeira suplente de deputado federal do estado de São Paulo, a economista Marina Helena. Seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu, obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom. A sua vinda aqui foi para a convite de um evento que vai acontecer no município de Linhares. Perfeito, o Fórum de Liberdade e Empreendedorismo, foi ótimo. Compartilhei um painel lá com o Deltan Delagnol e a gente abordou bastante a questão de liberdade de expressão, né, que acho que hoje está bem risca no nosso país, infelizmente. Foi bastante proveitoso. Eu ia fazer justamente essa pergunta. Como a senhora trata a defesa da propriedade privada e a liberdade de expressão, que foram os temas dessa discussão? Perfeito. Bom, na questão da liberdade de... Os dois são valores fundamentais, né? E quando a gente pensa em liberdade de expressão, eu diria que talvez seja a principal das liberdades, porque é só com ela que você consegue defender todas as outras. Então, se a gente vê qualquer ditadura que aconteceu ao longo da história, uma das primeiras coisas que você tem é exatamente calar o seu opositor. E o Estado e quem está no poder acaba tendo mecanismos, né? Tem o poder da força e acaba conseguindo fazer isso. E eu acho que isso sempre acabou mal, né? A história mostra que isso sempre acabou mal. Então, é impressionante que a gente esteja discutindo isso agora, né? Depois de tudo que o Brasil já viveu, acho que fazia muito tempo que ninguém imaginava que ia ter que falar disso de outra vez. Então, em relação à defesa da liberdade de expressão, é fundamental. As pessoas até confundem um pouco. Eu acho que se cometeram arbitrariedades, né, em nome de uma defesa de democracia, mas quando a gente pensa o que é a democracia, ela não é o fim. Ela é o meio de defender a liberdade. Então, você abrir mão da liberdade de expressão para defender a democracia não existe, né? É como se você estivesse abrindo mão do seu fim último para defender algo que exatamente quer garantir isso, né? Que nem você tem um paciente que está ali convulsionando, você precisa aplicar uma injeção, porque é a única forma dele sobreviver, e aí você decide matar o paciente, porque convulsionando você não consegue aplicar, não faz nenhum Não sentido. faz. Então, infelizmente, eu acho que a gente tem cometido muitos abusos no Brasil, né, em relação à liberdade de expressão. As pessoas estão amedrontadas de falar, não tem uma regra clara, porque se a gente pega a nossa Constituição e as nossas leis, está muito claro ali, não poderia ter acontecido vários abusos que aconteceram. Então, achei que foi uma ideia muito interessante do fórum, que é trazer isso para a sociedade e deixar ela em alerta. E falar de liberdade de expressão e punir a liberdade de expressão, a gente tem o nosso, né, o Código do Processo Criminal, né, Sim, CPC, a gente tem as nossas leis que deveriam ser justamente essas a ser seguidas e não perfeito. criar outras punições para as pessoas deixarem de falar. Porque recentemente eu fiz uma entrevista com um marqueteiro político, o Fernando Carreiro, e ele falou assim: a punição para a liberdade de expressão tinha que ser mais liberdade de expressão. A gente Sim. tem que punir crimes da maneira como o nosso código manda. Uhum. Mas, porque você cala a boca da pessoa, mas o que está na cabeça dela... Você continua lá. E é Exatamente. pior, tem um exemplo na história que eu acho que é muito claro, que foi o que aconteceu na Alemanha, né? Eles tiveram eles tentaram, né? Quando teve o nascimento ali do nazismo e da ideia, né, anti-judeus e tal, aquelas pessoas foram caladas, era proibido aquele discurso de ódio e tal, se transformaram em mártires, depois voltaram e deu a ascensão do Hitler ao poder. Então, não é porque você cala a boca que não vai continuar acontecendo nos porões. Então, melhor, eu falo, a gente precisa primeiro respeitar. Acho que tem uma questão mais complexa que é a humildade. Ninguém é dono da verdade, né? Então, é a competição de ideias que leva ao desenvolvimento. Muitas questões que pareciam óbvias lá atrás, né? O sol não gira em torno da Terra. A gente aprendeu, né, a duras penas com as ideias, né? Você vai evoluindo. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo é que, de fato, tem coisas que não fazem nenhum sentido, que são agressões, né? Que são discursos ou ideologias que a gente não quer. Mas aí, quando você está isso à luz do sol, você consegue ver quem são as pessoas. Então, você Exato. consegue entender ali quem são os idiotas, Dar você consegue nomes. dar nomes. Agora, quando isso vai
de alguma maneira é silenciado, você deixa de ver. Invisibilizar não resolve o problema. Resolve. É muito pior, né? Faz o problema, às vezes, até crescer, mas como ele está escondido, Exato. a situação fica perdendo o controle. Eu esqueci de fazer isso no início, mas eu vou fazer agora, porque, né? Para os capixabas que não conhecem a Marina Helena Santos, eu vou ler aqui um pouquinho da bio dela. Economista com mestrado pela UNB, tem 18 anos de experiência no mercado financeiro, setor público e terceiro setor. É a primeira suplente, como eu falei, de deputada federal do estado de São Paulo e dirigente nacional do Partido Novo. Outro motivo que atrás aqui, né? Foi diretora de desestatização do Ministério da Economia, CEO do Instituto Milênio e fundadora do movimento Brasil Sem Privilégios. Eu quero te perguntar a respeito disso. Antes trabalhou como economista por 14 anos em diversas instituições como Itaú, Bradesco, Bozano e Bozano Investimentos. Quero falar sobre o movimento Brasil Sem Privilégios. O que te fez criar? O Brasil Sem Privilégios veio num momento em que a gente estava debatendo uma reforma administrativa e sem dúvida, uma reforma super necessária nesse país. Então, foi num momento de debate no Congresso, tanto do PL dos supersalários, que é o que é terminar com aqueles penduricalhos, né? Então, hoje você tem um teto constitucional de salário dos servidores públicos, que é o salário do ministro Supremo, de R$ 41,6 mil, mas tem gente que tem folhas de R$ 1 milhão, ou muito mais do que isso, porque você engloba ali um monte de penduricalhos, auxílios médicos, um monte de outras coisas. Para quem já é beneficiado. Né, mais um mês de férias a mais, né? E aí incide um terço de férias sobre esses a mais. Então, assim, tem um monte de regalias que a pessoa comum do setor privado, que é quem sustenta tudo isso, não tem. E ali teve tanto que foi aprovado o projeto na Câmara e foi para o Senado. Então, ali tinha um momento importante disso e também a discussão da reforma administrativa. O Brasil Sem Privilégios, ele nasceu exatamente naquele momento. Foi um abaixo-assinado, a gente coletou milhares aí de assinaturas, levamos até o Congresso Nacional para tentar ajudar a pressionar e mostrar para os parlamentares a importância disso. Porque uma coisa interessante, Dani, é que assim, hoje você olha o Brasil é um dos países que mais gasta com funcionalismo. Né? A gente gasta quase 12% do PIB. Então, em relação à nossa renda, a gente é um dos países com gasto mais alto. Acho que é o terceiro. A gente está ali num patamar da Suécia, do Canadá. Só que os nossos serviços públicos não têm esse padrão. Né? São muito. A gente está... Infelizmente, o Estado não faz nem o básico. A gente pega saúde, educação, segurança. Por segurança, a gente está entre os 10 países mais violentos. Educação sempre entre os piores países do mundo, né? Na questão de aprendizagem. Então, o serviço é de péssima qualidade. Então, a gente paga altíssimos impostos, né? Isso tem um custo, porque isso não permite que o Brasil cresça, esse endividamento, esses impostos elevados fazem com que a gente perca a competitividade, não é à toa que a gente está totalmente estagnado, mas em troca de quê? Né, em troca de um serviço público de péssima qualidade. Então, tem que enfrentar essa ideia e trazer o ponto de que, sim, a gente tem muito privilégio. E, número 2, a gente precisa adotar critérios de meritocracia, como existem no setor privado. Né? Então, qual que é o foco da política pública? Qual que é o foco da educação? A aprendizagem do aluno. O professor, o material didático, a estrutura, todo o resto, a secretaria, é tudo um meio para a aprendizagem. Então, vamos lá, vamos focar nesse aluno. Ele está aprendendo? Então, os recursos eles têm que ser destinados de acordo com a excelência dos seus programas. A coisa tem que dar certo e assim você vai. No Brasil, não. A gente multiplicou por 4 nos últimos 20 anos o que a gente gasta com educação no país em relação à nossa renda. Por 4. E não melhorou em nada os índices de qualidade. Então, a questão não é o investimento a mais, multiplicar em 4, é não ter resultado. Não ter resultado, porque a gente não avalia. A gente não avalia a política pública. Então, eu vejo que a reforma administrativa, uma das questões fundamentais é exatamente essa. Vamos passar a avaliar todos os servidores públicos de acordo com o serviço prestado. E aí, conseguir adotar critérios de meritocracia. Às vezes, eu vou dar um exemplo. Às vezes tem uma escola, como já aconteceu, né? Eu conversei com um diretor em São Paulo, com um dos piores índices, né, de aprendizagem, e ele falou, Marina, primeiro que eu só tenho 1/3 dos professores que vêm.
Porque aqui é perigoso, aqui é complicado. Então, às vezes, você precisa talvez dar um pouco a mais ali para aquela região, para você conseguir cuidar daqueles alunos. Ou então, você tem alguém que tem uma nota muito baixa, mas teve uma escola que conseguiu melhorar. Pô, isso aí deve ter um prêmio. Então, não é só a melhor nota, mas, assim, você criar critérios de incentivo que te permitam chegar na finalidade, que é a aprendizagem do aluno. O que eu preciso para que ele aprenda. E hoje a gente não tem isso. Então, a gente tem vários problemas, que é a desmotivação do profissional, porque é aquele que trabalha o que não é exatamente a mesma coisa, aquele que falta, aquele que está na sala de aula é a mesma coisa. Estou dando um exemplo, mas isso vale, obviamente, para todas as carreiras. Uhum. Fora, óbvio, um problema grave que a gente tem, que é assim, o setor público está desconectado da realidade do setor privado. Hoje, metade da população brasileira vive com R$ 453 por pessoa por mês. 453, gente, metade da população. Então, quando a gente está falando do funcionalismo, ganha mal, mas comparado com o quê? Porque a população, grande parte que você atende, são essas pessoas. Então, a gente tem que entender onde a gente está e fazer um bom serviço. Então, eu acho que tem essa questão muito relevante da reforma administrativa, porque está se debatendo em fazer agora. Mas eu acho que se esse ponto não for endereçado, o ponto de melhorar a qualidade do serviço público, não vai adiantar de nada. E quando foi que a Marina Helena, economista com tanta experiência no mercado privado, resolveu que precisava da sua participação na política? Na verdade, eu trabalhei no setor privado com o Paulo Guedes, né? Uhum. E quando ele se tornou ministro, ele me fez um convite para ir para Brasília. E eu passei um ano na Secretaria de Desestatização e vi a máquina de dentro. Uhum. Gente, só para dar um exemplo, né? Foi uma coisa chocante, mas eu fui cuidar das privatizações e quando a gente começou a olhar... Não, mas peraí, primeiro, quantas estatais o brasileiro tem, né? O governo federal tem e tal. E as subsidiárias? E onde que a gente tem participação? E a gente acabou descobrindo que tinha participação até em 700 empresas. Que ninguém nem sabe, mas essas empresas são lugares em que você indica, às vezes, um diretor, um conselheiro. E aí, imagina quantos mil cargos que você tem. Só para quem está nos assistindo, o que é exatamente o governo ter participação na empresa? Ele tem uma porcentagem da empresa. Ele ganha, isso faz com que ele tenha o direito de normalmente de indicar alguém ali, entendeu? Então, você deveria ter essa participação, ser remunerado por isso. Mas, assim, várias dessas empresas quebraram, várias foram péssimos investimentos. Alguém ali ganha com isso. Mas a gente viu a história das nossas empresas no Brasil. E você tem que pensar assim, a estatal, o que acontece? Primeiro que não tem o mesmo nível de fiscalização da administração direta, então é muito mais difícil para você fazer um concurso, né? Na administração direta, você tem ali um orçamento e tal. Na administração da empresa, você contrata ou não, de acordo com critérios, é muito mais enfim, flexível, né? E a mesma coisa o controle dos gastos. Então, a gente fez aí, dá alguns exemplos, por exemplo, o que a gente fez com a Petrobras, né, durante os anos do governo PT. Aí eu não vou entrar nem diretamente no escândalo de corrupção, mas, por exemplo, a gente investiu o equivalente hoje a uns 150 bilhões de reais em 2 refinarias, que é Comperj, Abreu e Lima. Uma delas é a mais cara do mundo, a segunda virou sucata. Óbvio que isso foi para algum lugar, mas o que eu quero dizer o governo tem esse monte de participação, faz um monte de investimento, é muito dinheiro, bilhões. É como assim, você tem aquele pernilzão que atrai as moscas, né? Então, é uma pauta muito difícil. Aí você chega lá e vê um estado que tem participação... Não tem como ele focar em saúde, educação e segurança, entendeu? Porque ele está tão sem foco, né? Ele está tão em todos os lugares. Imagina quantos setores da economia, né, você está ali. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso do setor elétrico, com a Eletrobras, que é por meio de uma medida provisória, você acabou com o setor de energia, né? Você desestabilizou completamente. Então, isso tudo, essa mãozona assim, do Estado de estar metido em tudo, faz com que você e você não está cuidando da população, do básico do serviço público. Aí você falou, eu preciso, já que eu conheci... Não dá. O Estado tem que ser mais eficiente, com certeza não dá para ter essa... Né, cuidar de tantas coisas que não deveria estar metido. E eu senti que não é... Porque eu fui para um cargo técnico.
mas a gente trabalha, mostra os exemplos, faz todo o projeto, aí chega lá no Congresso, ou chega no Executivo, de repente uma pessoa no cargo de chefia ali, o político e tal, Diz vai lá, não. muda uma vírgula e acaba com todo aquele trabalho. Então, a gente tem um problema político grave no Brasil, e eu acho que é um Estado... Tem os donos do poder completamente capturados, os grupos de interesse é fácil, né? Porque é muito centralizado ali em Brasília, a maneira como a gente tem o... Então, a gente precisa ter uma renovação política, mudar o que está ali, porque o que está ali é o que a gente vê. Há 40 anos o Brasil não cresce, né? Cresce pouquíssimo. E a gente precisa dessa mudança. Então, foi isso que me despertou. E aí você concorreu para deputado federal, ficou como primeira suplente. Como não tem um mandato ainda, continua militando pelo Novo. Continuo, eu continuo e persisto porque eu acredito que é o projeto de política que eu acredito, que é o foco no cidadão, no bem-estar dele, né? Ter, de fato, um Estado eficiente, tem muita preocupação com a gestão, entende, sim, que o Estado brasileiro ele é inchado, né? A gente tem aí impostos altíssimos, fora o endividamento, que é o imposto das novas gerações, fora a inflação, que vira e mexe a gente vê aí, que são vários tipos de impostos que estão aí. Então, o brasileiro que ganha até 2 salários mínimos, até metade da renda dele vai em imposto. Ele nem sabe que é o imposto ali sobre o consumo, isso e aquilo. Isso tudo drena uma energia. Para devolver o quê em troca? Então, eu acho que muitas vezes o que a gente vê hoje dentro da política são pessoas com interesses pessoais próprios ali, buscando uma bandeira ali, perpetuação no poder, e ali eu vejo que não, que há, de fato, uma visão de Brasil, né, dali do caminho da prosperidade, que é o que eu acredito. Então, com ética, estudei outros partidos, vi muito e tive uma experiência grande também em Brasília, né, ao negociar com o Congresso também as nossas pautas, e vi que não dá, a gente precisa de... Não adianta mudar os peões de lugar, os mesmos, o jogo vai ficar igual, né? A gente precisa, de fato, mudar ali os jogadores. Então, é isso que me faz persistir no Novo. E o meio para isso são as eleições, não tem jeito. O ano que vem nós temos, 2024, teremos eleições municipais. E a Marina, como dirigente do Novo, está circulando o país, chegou a Vitória também para discutir com a militância, ajudar a preparar o partido no estado do Espírito Santo. Hoje, a gente tem somente o secretário de governo, Aridelmo Teixeira, na Prefeitura de Vitória. A gente não tem, no Novo, cargos eletivos, né? Não temos vereadores nem prefeitos. E é uma meta do partido. É uma meta do partido. A gente expandiu, o partido está agora representado no Brasil inteiro. A ideia é lançar candidatos pelo Brasil inteiro e, de fato, conseguir expandir e começar a criar essas lideranças, porque é a partir daí que você consegue fazer a diferença. Um partido político, ele só cumpre seu papel se eleger pessoas, então a gente precisa ocupar esse espaço. E na minha avaliação, eu não faço parte de nenhum partido e nada disso, mas eu acredito que quando a coisa está nova, é mais fácil você estruturar, porque quando ela já tem um histórico, mexer com tudo isso é muito complicado. E o Novo é um partido relativamente novo. Então, assim, trazer pessoas... Como é que vocês estão fazendo para atrair pessoas que entendam o propósito desse partido? Então, Dani, acho que tem 2 coisas interessantes. Assim, 2 coisas que me motivam muito no Novo. Eu vejo que... Primeiro, é o potencial de ser uma porta de entrada para pessoas de fora da política. Hoje, da maneira como a gente tem o nosso sistema eleitoral, voto proporcional, que acaba que um puxador de votos, né? Poucos, por exemplo, Congresso Nacional. 90% dos deputados não foram eleitos com seus próprios votos, né? Foi algum puxador de voto. Então, assim, quem essa pessoa está representando? Qual o compromisso dela com o seu eleitor, né? A gente não tem o voto distrital, que é algo que, na história do mundo, não funciona. Mostrou-se que é errado, porque quando você tem ali um voto distrital, significa o quê? Você vai decidir o seu deputado, mas você vai decidir ali da sua micro-região. Então, você vai esbarrar com ele na rua, na padaria, na calçada, você vai cobrar. O que você está fazendo? E ali, quem disputou com ele vai estar ali fiscalizando. Então, isso costuma dar uma legitimidade, aproxima da população. Então, no Brasil, o sistema que a gente tem hoje, o povo não manda no governo.
os donos do poder mandam no povo. É isso, né? Então, ele é mal desenhado erroneamente nesse sentido. Então, o novo tem essa vantagem. De ser uma porta aberta, porque a maioria desses partidos tem cacique, já tem as cartas marcadas, né? E então ele tem essa porta de renovação para pessoas que estejam interessadas em entrar na política. E número 2, há pessoas dentro de outros partidos que estão insatisfeitas. Então, por exemplo, a gente teve um congresso, teoricamente, eleito de direita, que era a oposição que está aí, mas hoje a gente está vendo, está todo mundo na base do governo. Não tem isso mais. Então, tem alguns mandatários que se sentem incomodados ao ver isso. Então, a gente tem conversado também com lideranças que já estão na política e que têm o nosso DNA, acredita na ética, né? Acredita no Estado eficiente, acredita em facilitar a vida de quem quer produzir, gerar emprego e trabalhar nesse país. Então, quem tem isso, a gente tem se aproximado e tem sido muito interessante. Eu tenho viajado, assim, vim para cá, fui para Rondônia, e assim, a receptividade tem sido muito boa. A gente tem novas lideranças. Por exemplo, eu fui para Rondônia, a gente tem agora uma vereadora de Paraná, e por conta de uma denúncia dela, o prefeito caiu. Então, é bom a gente ver que está espalhando sementes, tem essas, né? Existe na política essas pessoas, a gente tem que encontrar, e eu acho que ter uma porta de entrada para elas é muito importante. Essas pessoas têm que encontrar ambiente, né? É isso. Elas têm que encontrar ambiente. Recentemente, eu conversei com o Yuri Aguiar, que é o presidente do Novo aqui no Espírito Santo, e ele disse que também, recentemente, a vinda do Romeu Zema, que é a principal liderança com mandato do partido, e o governador do estado de Minas Gerais, ele falou muito sobre a importância dos empresários estarem na política, participando das discussões e convidando essas pessoas para estarem mesmo, e não só elas, assim como a sociedade, a base, né, de tudo, cobrar, mas também estarem lá para colocar a mão, de trabalhar e de mostrar como é possível fazer a coisa melhorar, que é isso que a gente quer, né? Perfeito. São os espaços. Eu acho que se a gente tem duas escolhas, ou acreditar que a nossa política retrata exatamente a nossa população, ou olhar e dizer, não, isso não nos representa, e aí, para isso, a gente tem que fazer uma mudança. Eu sei que é difícil dizer isso, porque todo mundo que entra vem com esse discurso também, né, na política. Então, as pessoas, já vi isso tantas vezes, todo mundo fala as mesmas coisas. Mas eu acredito, por exemplo, eu me considero, acho que o meu exemplo é muito claro, até né, meu primeiro voto novo nas eleições municipais ali em 2016, eu não lembro quem eu votei para vereador, para deputado. Eu estava cuidando da minha vida, precisava, né, na minha carreira, da minha família. Então, não era algo... E eu acho que essa nossa distância da política, porque a política se tornou o que é hoje no Brasil, né? Todo mundo é corrupto, todo mundo é igual, Colocou isso aí não é lugar, todo mundo no mesmo balaio. Afastou as pessoas. Então, eu vejo que a gente não tem essa cidadania política. Eu acho que agora isso começou a virar. Eu vejo, assim, com o advento das redes sociais, né, quando a gente vê outras pessoas, eu acho que muitas outras vozes ganharam alguma projeção, e você, com isso, você tem as pessoas mais interessadas, porque elas olham e dizem assim, não, peraí, isso aqui é real. Isso aqui não é aquele fake daquele, né, do programa na hora ali da propaganda política. Então, começaram a se interessar de novo. Então, eu vejo esse movimento como um movimento bom, mas eu acho que é isso mesmo, tem que ser a sociedade que participa. Então, ela vai lá, ela cobra, ela fiscaliza, ela ajuda, ela apoia um candidato, ela traz alguém que conheça, e no final das contas, ela também se candidata, entra para a política, porque eu acho que isso é importante que seja dito, assim, foi muito difícil, mas eu faria tudo de novo. É uma jornada a ser candidato inacreditável, assim, no final eu tive 50.073 votos. No estado de São Paulo isso é muita coisa. E eu olho e penso, nossa, é um estádio, assim, são pessoas, e as pessoas acreditam que você está representando o que você... Elas acreditam mesmo que você, elas sentem como você, são aquelas angústias, são aquela vontade, aquele sonho. Se identificaram com o que você falou, né? É muito forte. Então, em algum momento isso se desvirtuou.
né, essa representatividade das pessoas, mas eu acho que é uma coisa que pode ser reacesa, sabe? É uma chama que tem que ser reacesa. Então, eu acho que as pessoas que têm essa vontade, a gente precisa ter essa porta aberta. Então, que me traz assim um brilho novo no olho de trabalhar pelo novo é isso, assim, ver novas lideranças, pessoas despontando, atrair essas pessoas. Você falou da sua experiência no governo federal e, como eu disse, o Romeu Zema teve aqui recentemente e ele falou assim, que o Espírito Santo... Não, ele falou, desculpa, ele não falou que o Espírito Santo, ele esteve no Espírito Santo e falou que o atual governo não avançará no Brasil, mas, ao contrário, o país viverá um retrocesso. Você concorda? Acho que sim. Não consigo ver o governo Lula, a gente andando para frente, acho que a gente regride, já está, né? O exemplo que eu dei das estatais. No governo Temer foi aprovada a lei das estatais e ali melhorou muito a governança das estatais, impediu, né, todo aquele aparelhamento político. Qual foi a primeira coisa que esse governo fez? Revogou, né, permitiu que políticos ocupassem esses cargos. Então, e antes não, você precisava ter... tem um exemplo, agora saiu, né, que eles estão com cargos, estão abrindo, acho que, não sei quantas diretorias na Petrobras, e aí é um salário altíssimo, de 30 mil a 80 mil reais, e, além disso, um pagamento, um curso para as pessoas entenderem aquilo que elas vão ser diretoras. Tipo, é o contrário, entendeu? O que estava na lei das estatais, não, você tem que trazer alguém que entenda do que está falando. Qualquer empresa, como é que você vai contratar alguém que não entende? Então, assim, claramente é um negócio para ter um cabide de emprego, botar alguém lá do companheirada e ainda vai explicar o riscado, entendeu? Então, qual que é a motivação disso? Então, sabe, qual que é o serviço público que isso... pelo contrário, é uma extorsão, né? Então, e isso foi a primeira coisa que foi modificada. A tentativa de rever o marco do saneamento, que foi um avanço super importante. Bem ou mal, o arcabouço fiscal, que, diferente do teto de gastos, não endereça o nosso problema da dívida, a dívida vai continuar aumentando. Aumentos de impostos, que foi algo que, né, foi evitado no último governo. Inchaço da máquina pública, foi aberto agora editais para, de novo, você ter contratações. Então, assim, é o contrário, acho que de um caminho que a gente estava tendo de reformas desde o governo Temer, passou pelo Bolsonaro, né, de alguns passos que foram dados na direção de um país mais próspero. O que a gente está vendo agora são muitos retrocessos em relação a isso. Espero que exista algum... freio nisso, né? Algumas coisas foram evitadas, por exemplo, do marco do saneamento, não prosperou. Então, a tentativa também de regredir na questão da reforma trabalhista, tem algumas coisas que eles não estão conseguindo fazer. A volta do imposto sindical, mas a gente tem que ficar atento, porque são riscos que estão aí. A gente tem que ficar atento, é isso. É A gente vai caminhando para o final da nossa entrevista. Te agradeço muito por estar aqui. E eu queria que deixasse mensagem mesmo para as pessoas. Não me refiro à filiação somente do Novo, que Lógico. é o seu partido, mas da importância, principalmente, das mulheres estarem envolvidas na política. Hoje a gente tem as ferramentas fáceis, porque a informação é a mais importante, e hoje qualquer pessoa tem uma tela na mão que possa, né, nos dar as informações. A gente pode registrar tudo, então tudo é muito rápido e é cada vez mais importante que estejamos engajados e participando para que a gente faça a diferença, para que as coisas sejam realmente resolvidas, né, e não fiquem na mão dos outros. Perfeito. Acho que a única maneira de uma sociedade se tornar mais próspera é com as pessoas se envolvendo. Não tem outra forma. Se você está alheio, você está sujeito ao que for definido, né? E eu vejo que é isso. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa cultura cidadã de cobrar, de acompanhar, né? Quem você votou, o que essa pessoa fez, né? Você concorda com aquilo que ela fez? Ou então, o que acontece, que é o que eu expliquei. Eu, bem ou mal, eu sou suplente da Adriana, né? Que foi eleita... A gente estava até brincando lá, né, que às vezes o suplente fica torcendo para dar errado com quem está ali para poder assumir. E é diferente, porque eu me sinto representada por ela. Então, para mim, já valeu a pena que os meus votos tenham ajudado a eleger a Adriana, que é uma pessoa que eu admiro. Hoje, no sistema que a gente tem no Brasil, infelizmente, muitas vezes o cara vai lá, puxa voto e traz junto quem está do seu lado, entendeu? Então, acho que
a pessoa precisa entender como é que esses mecanismos funcionam, seja via seu voto, sua participação, fiscalização, e, de fato, talvez se envolver num partido, se envolver, às vezes, numa ação comunitária, dentro do seu bairro, aquela coisa. A gente precisa arrumar nossa cama primeiro, né? E depois seguir. E quem puder e tiver esse interesse, entrar para a política. Eu acho que isso não pode ser um tabu. Se tem uma das coisas que mais me move nessa caminhada é isso, é mostrar que não, é lugar para todos. Para todos. Eu acho que a gente tem que deixar isso claro, é lugar para todos. Então, quem tiver esse interesse, venha, porque a gente precisa. É isso aí. Obrigada, Marina. Que você tenha sido muito bem acolhida no Estado do Espírito Santo. Ai, foi ótimo, uma delícia. Volta, é só chamar que eu tô aqui. E para você que ficou conosco até agora, até o próximo Entrevistas com mais um tema novo, com mais uma discussão. E tudo sobre economia, política e esporte você tem todas as sextas-feiras aqui no canal de ES Hoje com o Boletim ES Hoje. Até a próxima!